E assim, gente, como ele fez nessa aqui, prendeu, ele vai fazer nessa aqui e nessa outra aqui. Aí depois vira pro lado de cá. Vai. Pronto, depois de colocado o perfil F em um lado da parede e ter colocado no outro lado, agora nós vamos tirar a medida, a linha dessa parede aqui, ó. Não precisa mais botar nível, né? O nível vai ser agora uma linha do lado direito e do lado esquerdo, né? Vamos agora. Você vai precisar da sua linha, né? Ela vai ficar assim, ó. Assim. Você pega um prego, pendura no lado de cá, abre, segura e pendura. E em seguida, com a própria linha, você vai colocar no meio do perfil F. Com maior calma, cuidado, paciência. Coloquei no perfil F, no meio do perfil F. Tá vendo? Em seguida, nós iremos pronto, você colocou a linha lá no outro lado, né? E agora você vai esticar para o lado de cá. Você vai colocar no meio do perfil F do outro lado, né? Só tem aqui um pouco de paciência. Pronto, coloquei a linha do outro lado. Não precisa esticar a linha, né? Só coloque ela, estique o mínimo possível, tá vendo? A linha, tá vendo aqui, gente? Tá vendo? A linha está aqui na parede, mostrando lá pra outra. A linha está na parede, tá vendo? Não precisa esticar, só bem pouquinho, para que ela não saia. Então ela tá aqui já. Em seguida, você vai marcar aonde vai ficar os parafusos, né? Ela tá no meio do perfil F. Eu vou marcar meio centímetro acima para poder furar. Eu não vou furar agora, né? Porque já é noite, para não incomodar os vizinhos. Já emenda. Pronto, você colocou a linha lá no outro lado, né? E agora você vai esticar para o lado de cá. Você vai colocar no meio do perfil F do outro lado, né? Só tem aqui um pouco de paciência. Pronto, coloquei a linha no outro lado. Não precisa esticar a linha, né? Só coloque ela, estique o mínimo possível, tá vendo? A linha, tá vendo aqui, gente? Tá vendo? A linha está aqui na parede, mostrando lá pra outra. A linha está na parede, né? Não precisa esticar, só bem pouquinho, para que ela não saia. Então ela tá aqui já. Em seguida, você vai marcar aonde vai ficar os parafusos, né? Ela tá no meio do perfil F. Eu vou marcar meio centímetro acima
para poder furar. Eu não vou furar agora, né? Porque já é noite, para não incomodar os vizinhos. Pronto aí. Se vocês observarem, o perfil F tem a parte que encaixa o perfil e tem a parte de cima onde pega os parafusos. Olha, né? Onde pega os parafusos, né? A linha que foi colocada, ela foi colocada sobre a parte onde pega o parafuso, né? Mais ou menos onde vai ficar o parafuso, aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Né? Aí eu fiz uma demarcação em cima da linha onde vai ficar o parafuso. Se vocês observarem, aqui tem um parafuso e no outro lado tem um parafuso, né? Aí aqui nesta linha, onde eu tirei a medida de um lado, né? Olha, ao outro lado do perfil F, a outra ponta, né? Aí nós vamos fazer uma marcação em cima da linha, onde vai ficar o furo com a furadeira e onde vai ficar o parafuso, né? Que vai dar o mesmo nível desse aqui, ó, sobre o perfil F, na parte onde pega o parafuso ou prego. Eu coloco parafuso com bucha, né? Fiz uma marcação mais ou menos 10 centímetros para que ele não fique folgado nem aberto, né? Em seguida, a mais ou menos 50 centímetros, irei marcar outro lugar de parafuso, né? Olha, mais ou menos 50 centímetros. E assim sucessivamente, a cada 50 centímetros, iremos fazer uma marcação onde vai ficar o parafuso, né? E lembrando, eu marquei, mas não vou tirar a linha. Por quê? Porque na medida que eu for furando com a furadeira, ela pode correr, né? E a linha vai servir como base para o meu furo, né? Pronto. Observando? Tá vendo um furo ali? Vou botar outro mais ou menos 50 centímetros. Outra mais ou menos 50 centímetros. E o outro a mais ou menos 50 centímetros. E o da ponta mais ou menos do fim da ponta a 10 centímetros. Aqui, ó. Nunca tire a linha, porque a linha vai servir como base para a furadeira, né? Para que ela não corra do local. Tá vendo? Igualzinho eu fiz essa aqui, ó. Cada um tem um parafuso, ó. Vendo? E assim, ó, até lá a ponta. Se vocês verem que a parede tiver um pouco troncha e ficar com o vão aberto, né? Assim, ó. Ficar com o vão aberto aqui, ó. Se ficar com o vãozinho aberto aqui, vocês pegam, colocam um parafuso, fura, para que ela fique justinha na parede. Vocês furam e ela fica justinha na parede, só onde tiver aberto. Pronto. Agora eu vou fazer o mesmo nivelamento nesta parede, né? O mesmo nivelamento.
Pronto. Depois que eu coloquei todo a base onde vai ficar o PVC, que são essas partes aqui, ó. Através dela o PVC fica bem apoiado, né? Que é a base do PVC. Pode ser de... Essa aqui é de plástico, né? Mas pode ser de ferro galvanizado. Agora eu vou mostrar a vocês como fazer o alinhamento das peças, né? Olha. Cortei aqui, ó. Fiz uma cavadinha nesse lugar aqui. Fiz uma cavadinha aqui, ó. Uma cavadinha. Cortei um pedaço do perfil F, né? Coloquei a linha dentro. Coloquei a linha dentro. Lembrando que essa linha aqui de cima, ela é que vai dar o nível do PVC, né? E tem que ser por cima. Nunca coloque por baixo não. Se colocar por baixo, vai ficar errado. Tem que ser por cima. Dei uma volta aqui no PVC, arrastei aqui, abri e dei uma volta. E em seguida vou puxar a linha lá para a outra ponta, onde vai dar o nivelamento do PVC, do perfil do PVC. Vou cortar essa parte. Pronto, aqui, ó. Nessa parte aqui eu fiz a mesma coisa que no outro lado, né? Tirei o meio da parede, observando. No meio cortei o PVC na parte de cima. Cortei o perfil F na parte de cima. Em seguida agora vou botar a linha. Vou botar a linha vai ficar aqui dentro. A linha vai ficar aqui, ó. Vou botar a linha aqui dentro e vai passar para o outro lado. A linha passou. Eu estico a linha aqui. Tá vendo? Eu estiquei a linha. Né? Dou outra volta, bem esticadinha. Dou outra volta dentro. Para que eu dou outra volta, para que ela não corra, que a linha não fique, a linha do alinhamento não se afogue, né? Observar, ó, ela está bem esticadinha, Agora eu vou fazer o alinhamento da base que vai suportar o PVC.
depois da base toda pronta para colocar o PVC, né? Agora chegou a hora de tirar a linha. Agora nós vamos tirar a linha que foi ela que causou esse acabamento, né? Assim, esse alinhamento, né? Sem a linha não teria como deixar, ó, tá vendo? Sem a linha não teria como deixar o tubo de plástico para PVC, para suportar a base do PVC. Agora chegou a hora de tirar. Tirar. Pronto. Agora só é botar o PVC, né? Folgadinho. Ele não pode ficar imprensado, né? Se a medida tiver com 2,50, você bota 2,45, sempre meio milímetro a menos, para que ele corra bem facilmente aqui dentro, né? Depois de ter feito isso, a primeira folha ela tem que ser toda amarrada. Um pedaço de arame. Um alicate, né? Você tem que amarrar todas as pontas para que ela fique bem firme. A primeira folha tem que ser amarrada todas as pontas. Sempre quando amarrar, dê uma esticadinha no cabo, né? No arame com um alicate. Se você tiver um alicate desse aqui, ó, de construção para arames, é melhor, porque ele tem uma melhor fixação. Um alicate comum é mais difícil, né? E em seguida, no arame que você fez, aqui embaixo você empurre o arame para que ele fique retinho. Aqui, ó. Empurre o arame. Ele fica meio ondulado. Ele ficou retinho.
Pronto. Depois de vocês terem colocado no mínimo 5 fileiras do PVC, vocês vêm para a porta da entrada do quarto ou da entrada de qualquer ambiente que você está passando, né? Vocês observem que elas têm que estar no alinhamento. Se ela estiver troncha, tem que ser consertado, né? Consertado para que não a pessoa, quando entra no seu quarto, um vizinho, um amigo ou uma amiga, entra no seu quarto, não veja o PVC troncho, né? Lembrando que esse quarto aqui, naquela ponta ali final, ele é fora de esquadro, pedaço de terreno, né? Aqui. Depois de você ter observado tudo isso e colocado as 5 fileiras e amarrado, eu amarrei um por um. Amarrei o primeiro e o segundo não amarrei. Aí amarrei o segundo, o terceiro e assim sucessivamente eu vou fazer, né? Amarro um e não amarro o outro. Amarro um e não amarro o outro. Por quê? Porque o que está no meio, a amarração que está no meio, por exemplo, amarrei o primeiro e o segundo não está amarrado, o terceiro vai suportar o peso do segundo, né? Aqui, ó. O PVC vai ser todo colocado, né? Não vou esticar muito o vídeo, porque colocar o PVC ele é fácil, né? O problema foi fazer toda essa estrutura aqui para poder dar amarração, né? Isso que no vídeo anterior eu mostrei como fazer isso, tudo isso aqui, ó. Essa estrutura, como deixar no nivelamento para que o PVC, quando fosse instalado, não ficasse com dobras ou com ondas, né? E sempre lembrando, quando você tirar a medida para colocar o PVC de um canto a outro, né? E se a medida for 5,5, né? Aí você não corta com 5,5, você corta ou meio centímetro a menos ou 1 centímetro a menos. Por quê? Porque quando o PVC é colocado acochado, né? Colado mesmo no perfil F, o que é que acontece? A temperatura aquece o plástico e começa a dar aquelas ondas, né? Fazer ondas. E por isso que se vê muito PVC aí se soltando por causa disso, né? Porque eles não deixam uma folga. Porque no tempo quente, o plástico, ele possa se delatar, né? Ou a parede se delata, não entendo. Aí você deixa sempre uma folguinha de 1 centímetro ou meio centímetro, né? Lembrando, porque nessa espessura aqui do perfil F, ela já tem mais de 1 centímetro de espessura. Então se você deixar com 1 centímetro, será de bom tamanho, né? O importante é que o PVC, quando for colocado, ele tem que estar solto dentro do perfil F. Solto dentro do perfil F, né? Aqui, ó, vou mostrar a vocês dentro como ficou. Ó. Aqui é dentro. Amarrei um aqui. O daqui não amarrei. Aqui tem um bem aqui, não amarrei, não precisa. O outro amarrei. Amarrei um e não amarrei esse e amarrei esse da ponta. Esse toda vez que você amarrar o um, você tem que amarrar em todo o ambiente, viu? Olha, nas 3 cantoneiras eu amarrei, nas 3 cantoneiras. Nunca deixar uma cantoneira sem estar amarrada, viu? Pronto. Observando, não dá para ver 100% nivelado, não fica, porque a gente não é Deus, né? Mas fica nivelado que ninguém vai perceber. Olha, é? Assim na câmera, se observar,
Bem colocadinho mesmo. Vamos ver o do corredor. Esse aqui é o PVC do corredor. Eu coloquei a cerâmica. Fiz o acabamento de cerâmica preta. Olha. O acabamento com a cerâmica preta. Esse aqui é do corredor. Esse aqui é do outro quarto. Que tenho colocado já faz tempo já. Esse aqui é outro quarto. Tem mais de um ano também feito esse quarto. E até agora não deu nenhum problema no PVC. Porque justamente foi as folgas que eu dei no PVC. Para que ele não fique. Vamos ver o outro ambiente. Esse aqui é outro ambiente. Esse aqui é o banheiro. Banheiro PVC bem colocadinho também. Tem mais de um ano também. Olha. Fiz um acabamento com uma cerâmica preta em cima do porcelanato. Olha. Bem acabadinho. Tá vendo? Esse aqui é o banheiro. É o banheiro. Ficou bem colocado. Nesse corredor eu optei por acabamento em preto, cerâmica preta. Ficou bem. Em seguida, o restante do PVC ou a sobra eu vou colocar nesse ambiente aqui, nesse ambiente aqui, nesse buraco aqui que falta, Também esse aqui vai ser até mais fácil de explicar.